Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniele Rodrigues. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer vocês que mandaram vídeos, que mandaram fotos, que contaram um pouco de vocês para mim. Eu fiquei muito feliz em conhecê-los, tá bom? Vamos à nossa primeira aula de hoje. Nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que vocês estudaram lá na sexta série, tá certo? Então, são conteúdos que vocês já viram. Hoje nós vamos falar sobre linguagem, tipos de linguagem formal e informal. Primeira coisa, acompanha aqui no slide. O que é linguagem? Vamos lá? Linguagem é a capacidade que as pessoas têm de se comunicar umas com as outras, ou seja, a linguagem é uma coisa humana, né? Podendo ser a verbal oral falada, que é uma conversa com um amigo, assistindo um telejornal, escutando uma música. Essa linguagem que eu estou utilizando agora é a linguagem verbal oral. Pode ser verbal escrita, quando lemos um livro, ou uma notícia, ou um jornal, mandando mensagem pelo celular, lendo aqui o slide agora. E a linguagem não verbal, que vai utilizar qualquer outro meio que não seja a língua falada e nem a língua escrita, tá? Pode ser sinais, imagens e outras coisas. Vamos lá. Linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. A base dessa comunicação é a palavra, ou seja, a palavra escrita. Temos o exemplo aqui, ó, que é o bilhete. Temos também os livros, as fábulas, as histórias escritas, tudo são exemplos de linguagem verbal. Vamos ler esse bilhetinho? Ó. Mateus, assim que chegar da escola, quero lhe mostrar onde alguns insetos fizeram sua casinha. É muito interessante, assinado Lucas. É um estilo de linguagem verbal, tá bom? Vamos ler o trechinho também do livro O Pequeno Príncipe? É um livro que já tem filme, né? Mas antes disso é um livro, tá? E é usada a linguagem verbal. Não, disse o príncipe, eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo e eu serei para ti única no mundo. Olha que legal, né? A raposa está explicando para o príncipe como é que é uma amizade. É criar laços, né? Vamos lá. Acompanha aqui, ó. Linguagem não verbal. É o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolo, dança, tons de voz, postura corporal, pintura, mímica, escultura. Gente, é tanta coisa que você pode usar a linguagem não verbal para se comunicar. E eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui no slide, ó. Veja que tem uma tirinha da Mônica, onde não tem nenhuma palavra escrita, mas está havendo a comunicação, porque está sendo contada uma historinha. Temos também as placas em geral, tá vendo ali, ó, proibido fumar, proibido usar celular. Tem uma mensagem ali, mas não tem nada escrito, por isso que é a linguagem não verbal. Os emojis dos celulares, né, hoje em dia que todo mundo utiliza muito, é exemplo de linguagem não verbal. E a linguagem brasileira de sinais, tá, que são as libras, também é um tipo de linguagem não verbal. Não vai utilizar a palavra falada e nem escrita para se comunicar, vai usar os gestos, né? Vamos agora para a linguagem mista. Vamos ler essa tirinha aí, ó. É a do Chico Bento. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, é uma árvore de esperança. Tá vendo? O Chico tá plantando uma árvore e lá atrás você tá vendo bocadas de árvores sendo cortadas, né? É uma tirinha que fala sobre desmatamento. Essa tirinha aqui, ela mistura dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, né, que é a escrita nas falas, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Esse tipo de linguagem é chamada de mista. Podemos encontrar em histórias em quadrinhos, em tirinhas, em charts, em cartoons, em placas, em outdoors. Então, ela também é muito variada, tá? Mais exemplos aqui de linguagem mista. Olha só, um cartaz de saúde, aviso sobre dengue. As placas também podem ter linguagem mista. Aqui, porque aqui eu vou ter a imagem mais a palavra escrita. Vamos agora falar sobre linguagem informal. O que é isso? Acompanha no slide. Ó. Também é classificada de linguagem coloquial. Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares em momentos de descontração.
Ou seja, é a linguagem que vocês usam com seus colegas, jogando online, que eu sei que vocês gostam de jogar, né? A linguagem que vocês utilizam quando bate papo no WhatsApp, com a sua família, com quem você tem intimidade. Esse é o tipo de linguagem informal. Característica delas, ó. Não se preocupa com o uso correto de normas gramaticais. Você tem certa liberdade para escrever. Utiliza vocabulário simples, expressões populares, utiliza gírias, palavrões, não usa palavrões, palavras inventadas, onomatopeias, tá? Que são aqueles sons de... uma palavra parecida de sons, gestos, tudo isso é linguagem informal. Pode também usar palavras abreviadas ou contraídas, é o que vocês usam demais, tá? Se ao invés de você, pra ao invés de para, tá ao invés de estar, TBM, né? Ao invés de também, escrever também é muito difícil, né? Por isso que eu escrevo TBM. Ou seja, essas abreviaturas é tudo uso da linguagem informal, tá? Ela também está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Isso quer dizer que dependendo de onde você mora, você fala de uma certa maneira, tá? E dependendo também da classe social, essa maneira de falar vai ser diferente. Vamos ver uns exemplos aqui de linguagem informal. Olha aí no slide, ó. Eu tenho uma charge, onde tem uma pessoa dirigindo, né? Que ele pergunta assim, ó. Essa estrada vai para São Paulo? Aí a pessoa que está em cima de uma pedra, observe como ele está vestido, ó. Sei não, doutor. Mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Observem como está escrito, ó. Doutor, ao invés de doutor, né? Se ela for... O nós está escrito também de maneira incorreta, né? Porque é nós sem aquele i ali. Ou seja, existe uma liberdade na escrita, na linguagem informal. E você vê também que existe uma variação social aqui, ou seja, pela imagem a gente percebe que é uma pessoa do interior que está falando, tá certo? Mais um exemplo, conversa nas redes sociais. Galera, domingo vai ter um churras, diminutivo de churrasco, né? Na minha casa. Quem quiser pode colar lá. Colar lá, olha, gíria, né? É só levar a bebida e carne. Conto com vocês, o vocês abreviado. Vai ser muito louco. Mais um exemplo de linguagem informal. Ó. Conversa na zona rural. Você não vai acreditar no que eu ouvi na rádio hoje. O moço disse que vai chover para lá de metro. Vai até cair gelo, seu menino. Mais liberdade na hora da escrita, né? Eu tenho... não está seguindo as normas gramaticais nesse tipo de texto aqui. Porque existe uma liberdade para fazer isso, tá certo? Vamos agora para a linguagem formal. Observe aí, ó. A linguagem formal, também chamada de linguagem culta, é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação. Deve ser usada na entrevista de emprego, na escola, na escrita de textos, em provas. Ou seja, na escola é onde eu vou mais utilizar a linguagem formal, tá? Que ela segue rigorosamente as regras da gramática, pronúncia correta e clara das palavras, vocabulário rico e vasto. Aquela liberdade de escrever como eu quero, de usar gírias, de contrair as palavras, de abreviar as palavras, eu não tenho. Eu tenho que escrever as palavras como elas são na gramática, tá? Eu tenho que seguir rigorosamente. Esse é o tipo de linguagem culta. E esse é o tipo de linguagem que a gente aprende aqui na escola, né? A seguir as regras gramaticais. Vamos para um exemplo? A notícia é um tipo de texto que eu vou precisar usar a linguagem formal, tá? Eu não posso de maneira nenhuma usar gíria, nem abreviações, nem nada aqui, tem que ser formal. Eu trouxe essa notícia porque ela é muito legal, que fala sobre um momento da pandemia, bem no início, tá? Pai e filha usam fantasias para levar leite durante o isolamento na Espanha. Pai e filha, vou continuar aqui embaixo, usam fantasias para levar leite na Espanha durante o isolamento social. Um homem de 34 anos de Portolano, na Espanha, decidiu descer fantasiado de Olaf, o boneco de neve de Frozen, para levar o lixo da casa onde mora com a mulher e 2 filhos. Ele fez isso por volta das 8 horas, quando os vizinhos iam para as janelas aplaudir os profissionais da saúde do país, um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19 na Europa. Foi um sucesso. A partir daí, Jaime Coronel começou a usar cada dia uma fantasia diferente.
usava enfermeira, múmia, coringa, um ladrão da série A Casa de Papel, Pirata dos Caribes e por aí vai. Todo dia eles usavam fantasias diferentes junto com a sua filha. Esse tipo de texto eu tenho que usar a linguagem formal, tá? Não posso abreviar, preciso seguir rigorosamente as normas da gramática. Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, eu vou enviar para vocês uma atividade referente a esse assunto, mas se você tiver alguma dúvida no que foi falado aqui hoje, anote e pode me perguntar no PV, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.